de Deus que tanto tem a nos ensinar. Quando a comissão pediu que eu trouxesse a mensagem no sábado à noite, eu venho estudando o livro de Gênesis e eu vi como muito natural poder compartilhar com os irmãos daquilo que eu vinha estudando. E eu queria então te convidar para nós caminharmos nessa história. Esse homem chamado Abrão inicialmente, e aqui só para facilitar, eu vou estar sempre chamando de Abraão. E quando citar a sua esposa, Sara, tá? Mas esse homem chamado então Abraão, a Bíblia começa a narrar que ele morava em uma terra chamada Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. O pai dele se chamava Tera, e a Bíblia registra então no final do capítulo 11, versículo 26, que esse Tera, ele teve 3 filhos: Abraão, Naor e Arã. Um deles, provavelmente o mais jovem, chamado Arã, ele falece mais cedo, e ele tem um filho chamado Ló. E esse Ló, sobrinho de Abraão, ele vai caminhar junto com Abraão na história que nós vamos caminhar a partir do versículo 12. E Atos 7, versículo 2, Estevão nos ajuda a entender que desde lá da terra de Ur dos Caldeus, o Senhor Deus chama Abraão, ele tem um chamado, mesmo aquele homem preso em meio à idolatria, sem conhecer o Deus verdadeiro. Deus então aparece a ele, um Deus de glória, e se manifesta a ele e chama: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande família e abençoarei todas as famílias da terra. Sê tu uma bênção, Abraão. E Abraão então ele escuta esse chamado de Deus, que se revela a ele como esse Deus glorioso. E ele então, junto com seu pai, a sua esposa chamada Sara e o seu sobrinho chamado Ló, eles então caminham em direção a uma terra que o escritor aos Hebreus diz que ele não sabia qual terra era. E ele vai caminhando, só que no meio do caminho ele para, ele estabelece a sua morada, não na terra que Deus o havia chamado. A terra onde ele para se chama Arã, é como se fosse no meio do caminho. E ali então ele estabelece um tempo com a sua família. Mas a Bíblia também narra que passado um tempo, o pai dele, chamado Tera, vem a falecer. E talvez o capítulo 12 se inicia com um novo chamado de Deus, falando a mesma coisa. E nós podemos compreender, irmãos, quando nós lemos isso, que o chamado de Deus, mesmo para aqueles que estão mergulhados em meio à idolatria e longe daquilo que a história da sua família ensina, quando Deus chama, o seu chamado é eficaz. E mesmo que aqueles que caminham, muitas vezes querem descansar no meio do seu caminho, em direção à terra prometida, o Senhor o chama novamente. Então, esse novo chamado de Deus levanta Abraão. Agora ele parte com a sua esposa e com o seu sobrinho Ló, e provavelmente com outros que faziam parte daquilo que podemos chamar da tribo de Abraão. Quando Abraão chega então na terra de Canaã, a terra prometida, Abraão ele toma uma atitude que nos ensina muito, que é o que parece a partir do versículo 4, que Abraão parte no capítulo 12, versículo 4. Abraão então parte em direção à terra prometida e lá ele chega. Dessa vez ele não para mais no meio do caminho. Abraão é como se a fé dele começasse a ser gerada e a ser aperfeiçoada. E ele, nesse primeiro amor, nessa sua caminhada, ele chega, e a Bíblia diz que desde Siquém, aonde ele estabelece pela primeira vez um ponto de parada, Abraão ele toma uma atitude. Ele está em uma terra distante, ele tem uma promessa de Deus sobre a vida dele, e a primeira coisa que ele faz ali, ele levanta um altar ao Senhor. Ele ora ao Senhor. Passado alguns dias, ele caminha um pouco mais e chega à parte mais ao sul. No versículo 8 diz, do capítulo 12: passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e ali edificou um altar ao Senhor. E pela segunda vez
na história narrada de Gênesis, aparece a expressão "e invocou o nome do Senhor". A última vez que isso tinha sido narrado por Moisés foi com seu antepassado Enos, anos, talvez séculos antes, porque o povo havia se perdido em meio ao pecado, em meio às atrações, aquilo que era colocado pelo mundo. Mas Abraão, com esse chamado de Deus, ele estabelece um altar e ele invoca o nome do Senhor. E ao longo dessa história, eu te convido a caminhar comigo e a começar a refletir sobre a sua história. Porque muitas vezes nós caminhamos, nós sentimos até um chamado de Deus, um propósito na nossa vida, mas talvez o tempo passe e a gente se perde. E no que a gente se perde? Simplesmente naquilo que é a base do Evangelho, que é a oração, que é a comunhão com Deus. Abraão, aonde ele chegava, naquele momento da vida dele, ele parava, ele levantava um altar e ele invocava o nome do Senhor. E enquanto ele estava fazendo isso, as coisas iam bem, caminhavam bem. Abraão estava experimentando, como eu disse, o seu primeiro amor. Mas chega um momento aonde ele se depara com uma situação já mais ao sul, na terra do Negueb, que é uma terra seca. E a Bíblia diz no versículo 10 que havia fome naquela terra. Abraão, então, esse homem que orava onde chegava, que levantava um altar a Deus, ele se depara com uma situação na terra prometida, naquilo que Deus havia prometido a ele. Ele se depara com uma situação difícil, como foi falado aqui na sexta pela manhã, com o seu deserto. E agora esse homem que invocava o nome do Senhor, a Bíblia narra algo interessante. O versículo 10 diz que havia fome naquela terra. Na minha Bíblia, ponto e vírgula, e a palavra que vem depois é desceu, pois Abraão ao Egito para ali ficar. Quando Abraão se viu diante de uma situação de dificuldade, como um primeiro teste ali na sua vida, ele agora, ao invés de invocar o nome do Senhor, a situação que o cercava traz a ele o desespero. E ao invés de invocar o nome do Senhor, a Bíblia narra que ele desce. E talvez quando Moisés escreve essa palavra, é como se trouxesse à nossa mente que Abraão de fato estava afundando, porque ele toma uma atitude diante de uma situação difícil, sem consultar primeiro o Senhor. E eu te convido mais uma vez, ao longo dessa caminhada com Abraão, coloque-se no lugar de Abraão, avalie-se por diversas vezes, ao longo da sua vida, ao longo da sua história. Se durante um tempo você também não era como Abraão, que aonde parava, consagrava ao Senhor, entregava ao Senhor, levantava um altar a Deus, mas talvez as situações que apareceram, talvez as dificuldades que surgiram, talvez a tempestade que se formou, fez com que você, ao invés de continuar buscando a Deus, comece a descer e comece a tomar uma atitude desesperada, que é quando alguém não pede a orientação primeiro a Deus. Abraão então cai nessa cilada, e um abismo chama o outro abismo. Abraão então começa a descer a terra do Egito, e como eu disse, Moisés registra com o interesse de ali ficar. Ele estava saindo da presença de Deus, daquilo que Deus havia separado para ele. E essa é a consequência de quando nós, na nossa caminhada, paramos de orar e olhamos as situações, e talvez pela nossa experiência de vida, começamos a tomar as decisões por aquilo que está na nossa mente, pelo nosso intelecto, por aquilo que talvez nós avaliamos como melhor, e nos perdemos ao invés de ter uma vida sempre em oração. Abraão então começa a descer, e como eu disse, um abismo vai chamando outro abismo. Quando uma pessoa ela deixa de orar, ela para de orar, ela está suscetível a continuar no pecado e a se envolver mais ainda.
e ele começa a maquinar algo no seu coração e na sua mente, porque a esposa dele, Sara, era uma mulher muito bela, e o medo no coração dele é que quando chegasse lá na terra do Egito, o faraó pudesse olhar e querer tomar a esposa dele e matá-lo. Então, numa atitude egoísta, ele vira para sua esposa e fala assim: conta uma meia-verdade. Mas nós sabemos que toda meia-verdade é uma mentira completa. E a consequência disso é que o Senhor precisa intervir para poder garantir aquilo que ele já havia colocado como plano para a vida de Abraão. O Senhor então segura a situação e traz à mente de Faraó o entendimento de que aquela mulher não era a irmã dele, mas sim a sua esposa. E Abraão então é chamado à presença do Faraó, e Faraó então coloca diante de Abraão uma situação que é tão triste de vermos, quando alguém que está um ímpio, longe de Deus, muitas vezes sendo usado para poder expor o pecado que há na vida de um crente, para poder expor um caráter errado, uma atitude errada. E Abraão então está diante daquela situação, ele é colocado diante dessa situação, mas Deus usa essa situação para poder prepará-lo para continuar na sua caminhada, no seu propósito. E Abraão então, ele, diante daquela história, diante de tudo que aconteceu e do livramento que Deus deu, Abraão se levanta no capítulo 13, e o capítulo 13 começa dizendo que saiu, pois, Abraão da terra do Egito, e sabe para onde que ele vai? Abraão volta para o mesmo lugar aonde ele havia erguido o altar entre Ai e Betel. Sabe o que Abraão faz? Ele volta do lugar que ele não deveria ter saído, e ele invoca novamente o nome do Senhor. É isso que é narrado do capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 4. Em alguns momentos nessa história nós vamos precisar parar para poder refletir. E uma das perguntas que é colocada diante de nós nessa noite: será que você está na terra do Egito? Será que você também não precisa sair de lá e voltar para o lugar da onde você invocava o nome do Senhor? Esse encontro, como já foi falado ao longo desses dias, além de ser esse momento tão agradável e tão gostoso de poder estar junto e social, mas ele também é um confronto com a nossa vida cristã, com as histórias que aqui ouvimos. A pergunta é: será que você está distante desse lugar de altar, de invocação do nome do Senhor, de adoração ao nome do Senhor? Será que é necessário talvez Deus expor o pecado, o erro que precisa ser corrigido, para que você volte ao lugar da presença dele? Mas graças a Deus que Abraão, ele não foi paralisado por isso, e diferente talvez de muitos que ao longo da caminhada se perdem no Egito, Abraão, ele se levanta e ele toma essa atitude: eu preciso voltar para o lugar que eu não deveria ter saído. Abraão então volta, e a Bíblia diz no versículo 4 que Deus o havia abençoado, mas não só a ele, aqueles que caminhavam com ele. Foi assim também com Ló, o seu sobrinho. E Abraão e Ló agora voltam para a terra de Canaã, e a Bíblia diz que havia sido abençoado o seu gado, a quantidade de bois, de ovelhas haviam crescido, a ponto dos pastores que cuidavam do rebanho começarem a ter alguns atritos. E agora Abraão, esse homem que já está com a sua fé amadurecendo, ele olha para isso, e ao invés de ser egoísta, como foi com a sua esposa, ele agora toma uma atitude. Ele vira e diz: Ló, o que é isso entre nós? Que não haja nada, nenhuma dificuldade entre nós e os nossos pastores. E Abraão então, mesmo sendo aquele, o patriarca, aquele que cuidou do seu sobrinho Ló, e que tinha todo o direito de escolher a melhor área, a melhor terra, ele vira para o seu sobrinho e diz: escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Porque, como disse o escritor aos Hebreus,
Abraão havia compreendido que a sua morada não é aqui, neste mundo, mas ele esperava o arquiteto e o construtor que iria construir a cidade que tinha o fundamento eterno. Abraão havia aprendido sobre isso. Então está sendo colocado diante de Ló, e eu creio que eu posso chamar do jovem Ló. Ló, diante daquela situação, a Bíblia narra no versículo 10 do capítulo 13, que ele toma uma atitude. Ele levanta os olhos, e Moisés narra que naquela época o lado de Sodoma e Gomorra eram campinas, em uma terra onde havia dificuldades com relação à chuva, era seca. Você encontrar uma região de campina, de pasto verde, você encontrar uma região com água, era algo tão maravilhoso. E Ló olha para isso daí, e a Bíblia diz que os olhos de Ló foram atraídos por isso. Eu fico imaginando esse jovem Ló olhando para aquela situação e falando: é agora, é a minha vez, é a minha chance. E quando eu leio isso, eu fico pedindo orientação ao Senhor, porque muitas vezes hoje, e talvez essa é uma palavra ainda mais para os jovens, muitas vezes hoje nós confundimos aquilo que nós interpretamos muitas vezes como uma resposta de Deus, como uma bênção de Deus, daquilo que muitas vezes pode ser uma cilada do diabo. Os olhos de Ló ficaram apaixonados, porque talvez ele via ali o futuro do seu gado, do seu rebanho. Talvez ele imaginava: aqui está o meu futuro, eu vou construir, eu vou ter posses e bens, tudo vai crescer. Talvez no seu coração ele estivesse pensando: essa é a resposta de Deus. Mas existe, queridos, alguns elementos na palavra de Deus que nos orientam para que a gente avalie se algo vem de Deus ou não. E como é registrado pelo profeta Ezequiel, aquela cidade ela era conhecida pelas pessoas viverem uma vida de corrupção, de lascívia, longe de Deus. E uma coisa nós aprendemos com Salomão, Provérbios capítulo 17, linguagem de hoje, pastor Zorobabel: é melhor comer um pedaço de pão seco e ter paz de espírito do que uma mesa farta em uma casa cheia de brigas. Nós muitas vezes tomamos as decisões sem avaliar o que está ao redor. Tomamos pela paixão, tomamos por aquilo que atrai o nosso coração. E nós vemos o relato no versículo 12 desse capítulo, que diz o seguinte: habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. E esse relato aqui, ele nos ajuda a entender o processo, aquilo que é a armadilha do pecado. Ló, ele levanta os olhos, ele vê, e ele começa a ser atraído até Sodoma. Séculos depois, a Bíblia relata, Josué capítulo 7, versículo 21, de um homem chamado Acã, que ele toma uma capa da Babilônia. Ele não poderia ter feito isso. E no final da vida dele, quando ele é confrontado, ele dá o relato daquilo que é o pecado. Ele diz: eu vi, cobicei e tomei para mim aquela capa. E hoje, infelizmente, muitos se perdem atraídos por aquilo que o pecado oferece. Levantam os seus olhos apaixonados por aquilo que o mundo oferece e são atraídos até que são totalmente tomados pelo pecado. E eu queria, como eu disse, ao longo dessa caminhada, que você refletisse comigo. Talvez você, querido jovem, querido filho, talvez você está nesse momento de tomar essa decisão. Talvez você também tenha levantado os seus olhos e tem dúvidas daquilo que você deve caminhar em relação ao seu futuro. Cuidado para que não seja atraído pelo pecado,
Porque é esse o processo. Você vê, você cobiça, você deseja, e você vai começar a ser atraído, e você começa a armar as suas tendas, até chegar em Sodoma. Aqui, a história de Ló, ela dá uma pausa na nossa caminhada. E é tão maravilhoso quando o texto continua, a partir do versículo 14 do capítulo 13, porque agora não é Ló que levanta os olhos e se apaixona pelas atrações que esse mundo oferece, mas agora é o próprio Senhor Deus, no versículo 18, que diz assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. E esse é um pedido que nós devemos fazer. Ao invés de levantarmos os nossos olhos e tomarmos as nossas decisões atraídos pela aparência, nós devemos orar para que Deus levante os nossos olhos e nos dê a direção. Que coisa linda que o Senhor faz com Abraão. Abraão, ergue os teus olhos agora. Está vendo essa terra? Tudo que há aqui, eu vou cumprir a promessa que eu te chamei, e os seus descendentes hão de herdar essa terra. Em qual lado da história você está? Sendo atraído por aquilo que o mundo oferece, ou tendo seus olhos erguidos por Deus? Quantos da nossa família, que assim como Ló, foram criados vendo a vida de um homem, de uma mulher de Deus, como foi Abraão, os seus erros e os seus acertos, mas vendo a fé amadurecendo, mas que infelizmente, em determinado momento da vida, Sodoma o atraiu, e ele sai da direção que Deus havia colocado para ele. A história continua, e no capítulo 14, a Bíblia agora traz uma narrativa de uma luta de reis. A Bíblia chama de 5 contra 4. E essa história é colocada aqui porque Ló, nesse momento, já estava com a sua família, com os seus filhos, com tudo que era dele, dentro de Sodoma. E a cidade que ele estava, ela foi uma das derrotadas. E Ló, ele é levado cativo. A sua esposa, as suas filhas são levadas cativas para uma terra distante. E nós começamos a compreender a consequência da atitude de alguém que escolhe o pecado. O pecado, ele traz algo que é a escravidão. E aquilo que ele oferece de melhor num primeiro momento, quando chega a hora que você mais precisa, você não vai ter a ajuda dele, porque é esse o relato que tem do rei de Sodoma, que quando está na batalha e vê que vai perder, ele foge. E agora aquele homem que havia sido criado de uma família que temia a Deus, na família de Abraão, ele agora está com a sua família despedaçada, com o seu futuro sem esperança, com tudo aquilo que talvez ele tinha sonhado em um primeiro momento, totalmente despedaçado. Quantos, infelizmente, não se encontram nessa mesma situação? E ele agora é levado a uma terra distante. Nesse momento, irmãos, se por um lado nós vemos a consequência do pecado na vida daqueles que se afastam de Deus, por outro lado, nós agradecemos a Deus, porque quando o pecado vem, e me desculpe a expressão, esfrega na cara a consequência de alguém que fugiu de Deus, quando o pecado vem e destrói a família, e rouba tudo aquilo que havia de sonho para o futuro,
Quando isso acontece, sabe o que aparece? Um parente crente para poder ajudar. E isso é tão maravilhoso, e muitas vezes talvez a gente não compreende essa realidade. E essa maravilha que nós temos de fazer parte dessa família. Não só dessa família com os nossos sobrenomes, mas da família de Deus. E você que está aqui nessa noite, porventura, ainda não entregou a sua vida a Jesus, não deixe para depois. É a melhor decisão que você pode ter, fazer parte da família de Cristo. Porque na hora que o negócio aperta, vai ter aqueles que vão estar intercedendo e orando por você. E é isso que acontece. Porque quando Abraão fica sabendo que o seu sobrinho havia sido levado como escravo, ele se levanta, ele toma uma atitude, ele chama os 318 valentes que ele tinha, ele vai lá naquela terra distante, e ele então resgata o seu sobrinho Ló. Esse era Abraão. E agora, assim como foi a palavra para o jovem, eu queria trazer uma palavra de incentivo para você, pai, mãe, avô, avó. Se porventura alguém da sua família longe de Deus, se porventura você olha e avalia e vê que isso é a consequência do pecado, de decisões erradas tomadas no passado, você tem o exemplo de Abraão, que ele poderia ter virado e ter dito: é isso que acontece, e deixado para lá, mas ele se levanta. Abraão havia construído uma amizade, 2 vizinhos que ele tinha, mesmo naquela terra distante, porque quando alguém é de Deus, ele começa a influenciar quem está ao seu redor. Ele então se levanta e vai lá, e é interessante esse relato, porque a luta antes era de 4 reis contra 5, mas Abraão não era nem rei, ele só chama 318, mas vai lá, porque ele tinha um propósito, ele tinha Deus ao lado dele, e ele então resgata. E eu queria te incentivar, se você tem alguém da sua família, e eu creio que, com certeza, todos nós temos e podemos lembrar, que talvez o pecado o afastou de Deus, não desista, não desanime. Não desista, não desanime. Levante-se, ore, clame a Deus. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Muitas vezes, irmãos, na nossa caminhada, são tantas coisas que aparecem nesse mundo, tantas preocupações. Como eu disse, daqui a pouco a segunda-feira aparece, e os nossos dilemas voltam, as nossas lutas voltam. E o que tem que permanecer vivo é a nossa comunhão com Deus. Aquilo que foi pedido para ser falado aqui nessa noite é o legado de geração em geração. E o legado que nós podemos deixar passa por isso, de continuar crendo, Eu louvo a Deus, hoje pela manhã, ouvindo Márcia falando do desejo talvez da gente começar a se organizar para o próximo encontro, fazer um culto evangelístico e começar a levar esse evangelho. Que a gente possa ter um próximo ano sem perder essa esperança e se levantar e fazer como Abraão. O texto continua, e do capítulo 15 ao capítulo 17, se eu pudesse fazer um resumo, são talvez um pouco menos do que 25 anos de Abraão amadurecendo a sua fé, ainda em dúvidas em alguns momentos. Ele e Sara, por diversos momentos, eles têm uma recaída, mas Deus sempre lembrando da promessa, sempre lembrando. E durante esses 25 anos, porque o capítulo 17 começa falando que quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor o lembrou novamente. 100 anos, quando ele tinha 100 anos, lembrou da promessa que ele havia feito. E o versículo 6 do capítulo 15 diz que ele, Abraão, creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Qual o legado que nós podemos deixar para a nossa próxima geração? É a nossa fé em Deus.
É esse crer, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às situações adversas, mesmo e muitas vezes perguntando: Deus, será? Será? Mas muitas vezes o Senhor vem e nos reanima. Existe um outro legado, querido, no capítulo 18, que me chama tanto a atenção, e muitas vezes talvez não é um texto tão falado ou tão conhecido, quando narra que o Senhor veio em forma de homem. Tem um termo para isso que é chamado teofania, e o Senhor vem com mais 2 anjos, e vem caminhando, e Abraão está sentado debaixo de uma árvore. A Bíblia diz que era aquele sol de meio-dia, e Abraão já idoso. Abraão olha, eu não sei se naquele primeiro momento ele reconhece que é o Senhor, mas é tão interessante que ele se levanta e vai correndo. E quando eu olho para isso, eu fico pensando: meu Deus, quantas vezes estamos perdidos e passa-se 1 ano e 2 anos, e 3 anos, e a gente se acomoda e senta debaixo de uma árvore e não tem mais essa alegria de correr para a casa de Deus. Eu estava ouvindo ontem Gabriel falando comigo, né, que foi necessário construir mais perto aqui, para quem poder vir? Vovó Mariana poder vir aqui. E a gente olha para os nossos antepassados, minha avó que está ali, e a gente vê esse amor pela casa de Deus, por estar junto cultuando a Deus. E hoje nós olhamos para o culto ou para as nossas igrejas e tratamos como se fosse mais um espaço, como se fosse equiparado a uma pizzaria. Eu também hoje vou na igreja, mas Abraão, ele tinha isso preservado no coração dele. Ele sai ao encontro. A Bíblia continua narrando que Abraão, ele nos mostra um legado na sua família. A família de Abraão era organizada, a sua casa tinha ordem. Ele volta, ele se ajoelha diante de Deus e fala: vocês querem um pouquinho de farinha, um pouquinho de pão? E aí ele volta correndo, ele vai para sua esposa e fala: está aqui a farinha, prepara o pão. Ele vai para o seu empregado e pega o bezerro e fala: mata. E Abraão fala assim: é depressa, é correndo, porque tem culto lá em casa hoje. É depressa, é correndo, porque o Senhor está aqui. E o versículo, no final do versículo 8, diz assim: tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore onde comeram. Uma das coisas que me chama a atenção quando eu leio esse versículo é essa atitude de Abraão, porque nós podemos olhar talvez para a nossa mãe, a nossa avó, e a gente reconhece isso, que serve a mesa e muitas vezes nem senta, fica em pé ali, como se estivesse atenta, esperando. Será que está precisando de mais alguma coisa? Será que está precisando de mais alguma coisa? Qual é o legado que você pode deixar para aqueles que estão ao seu redor? É essa postura diante de Deus. É ficar de pé, aguardando: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, estou aqui a seu serviço. O Senhor está sendo bem recebido aqui? Eu quero te entregar o meu melhor, eu quero preparar o meu melhor. Esse homem teve a sua fé sendo amadurecida, mesmo em meio a muitas dificuldades, mesmo em meio a momentos aonde ele estava muito firme, ou momentos aonde a dúvida batia a porta do seu coração. Infelizmente, irmãos, quando nós olhamos de novo para a vida de Ló, quando a Bíblia volta falando sobre ele, Ló está de novo lá em Sodoma. E o final da vida dele, da história dele, é conhecida. E aquele homem, ele recebe a visita dos anjos, e por intercessão de Abraão, ele tem a sua vida salva. Mas a sua esposa fica no meio do caminho. Esse homem chamado Abraão, ele nos dá esses exemplos. O exemplo de alguém que durante a sua vida pode vir a cair, pode pecar, mas que não é paralisado por isso, que se levanta para poder erguer os olhos e voltar ao lugar de onde não deveria ter saído.
esse homem chamado Abraão, ele nos ensina e deixa esse legado para que nós possamos também praticar isso em nossas famílias, de quando observarmos que algum parente se afasta da presença de Deus, talvez por uma escolha equivocada, ele se levanta em intercessão, ele vai lá e luta. Ele nos deixa o legado de uma casa organizada, onde a sua esposa, aqueles que estão com ele, sabem o que deve fazer e recebem o Senhor Deus da melhor forma possível. E nós olhamos então para Abraão e talvez olhamos para nós e nos perguntamos: será que nós temos condição de ser e seguir o exemplo desse homem? Será que a minha vida também pode ser mudada a ponto da minha casa se tornar uma casa organizada, a ponto daqueles que são os meus parentes e estão distantes de Deus virarem alvo da minha intercessão? E a resposta, queridos, é o seguinte: o que a Bíblia, a maravilha que a Bíblia nos ensina é que no final das contas, Abraão não é melhor do que eu ou você. Abraão é pecador, ele é falho. Se fosse pelo mérito dele, mesmo tendo as histórias tão bonitas, assim como teve outras histórias tão tristes, mas se fosse pelo mérito dele, nada disso teria acontecido. E Abraão sabia que toda a esperança e a expectativa dele apontava para algo lá no futuro. Porque o que iria abençoar todas as famílias da terra não era ter o sobrenome de Abraão, mas era saber que da descendência dele viria aquele que pisaria a cabeça da serpente, que derrotaria Satanás e que teria condição de perdoar hoje o seu pecado. Por isso, se você que está aqui acha que é difícil e que não tem condição, não desanime, porque na verdade a esperança não está em você, mas está em você depositar a sua confiança em Cristo. E para poder terminar, eu queria ler o texto de Hebreus capítulo 12, que nos ensina exatamente isso, e diz assim, Hebreus capítulo 12. Eu queria chamar o ministério, se pudesse, para nós cantarmos o hino oficial, mesmo que talvez todos os instrumentos não der para ligar, mas se pudéssemos cantar o hino oficial. Diz assim, Hebreus capítulo 12: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumidor da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Qual é a sua atitude nessa noite? Talvez você está como Ló, perdido em Sodoma. Talvez você está desanimado porque tem um parente perdido em Sodoma. Talvez a esperança já tenha ido. O que a Bíblia te chama a fazer? Corra para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É nele que a nossa esperança e a nossa expectativa se renova. Ele é o autor da nossa fé. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele não nega, mesmo que você venha pedir várias vezes, Ele não coloca isso diante de você. Ele tem prazer em poder trazer um caminho reto à sua vida. E eu te convido nesta noite a se colocar em pé, e a minha oração é que essa palavra germine no seu coração, que você avalie se você tem armado as suas tendas em relação a Sodoma e tem sido atraída por ela.
Se você porventura tem estado longe do lugar que você deveria estar, de louvor e adoração e invocação do nome do Senhor, mas nessa noite guarde aquilo que vai te sustentar ao longo dos próximos dias, anos, e que é essencial para a sua eternidade. Guarde Jesus, guarde Jesus, corra para Ele, busque a Ele de todo o teu coração, coloque a sua fé nele, creia nele para que isso seja imputado como justiça. Ó Senhor, sonda, Senhor, os nossos corações, nos dê, Senhor, um novo ânimo, renove, Senhor, as nossas esperanças. Senhor, traga ao nosso coração, à nossa mente nesta hora, aqueles que como Ló talvez estão vivendo uma vida de escravidão, longe do Senhor. Ó Deus, porventura, se é a nossa casa que não tem estado organizada e arrumada em ordem, Senhor, que possamos, ó Deus, correr para o Senhor e te entregar o nosso melhor e oferecer o nosso melhor. Nos colocamos, ó Deus, diante do Senhor. Faça, Senhor, a tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus, clame Jesus, clame Jesus, clame por Ele. Ele é a cura para o nosso desespero, Ele é a cura para a nossa falta de fé. Aleluias. Aleluias.
as pedras incendiar. Aleluia. Oramos, Senhor, nesta hora, por aquilo que só o Teu Espírito, o Espírito Santo de Deus pode fazer, que é trazer, Senhor, o arrependimento do pecado, convencer das obras mortas a cada um. Senhor, nós oramos para que o Senhor nos sustente, para que esta família e todos aqueles que estão ao nosso redor não se percam, Senhor, com os prazeres e aquilo que o mundo traz aos nossos olhos. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor nos conserve e, se necessário for, ó Deus, não nos dê descanso até chegarmos a esta terra prometida por meio do Teu Filho Jesus. A nossa morada é eterna com Ele. Deus glorioso, assim como se revelou a Abraão, revele-se, Senhor, a nós. Se porventura, Senhor, o pecado tem servido de barreira, se porventura a nossa frieza, ó Deus, e o nosso envolvimento com tantas coisas tem tirado de nós esse momento de prazer em Tua presença, nós oramos, Senhor, renove, restitua, Senhor, esses momentos maravilhosos em Tua presença. Senhor, se necessário for, mesmo que em nossa mesa, ó Deus, chegue a dificuldade, mesmo que ao nosso redor esteja um deserto, Senhor, mas que não falte a Tua presença. Senhor, que o Senhor nos leve, ó Deus, nesta caminhada neste mundo, que o Senhor nos ajude a não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas com o nosso olhar fixo no autor e consumador da nossa fé. Que as nossas casas, ó Deus, sejam casas organizadas, que as nossas casas sejam casas cheias da Tua presença, que a nossa mesa, Senhor, que na nossa mesa esteja o Senhor, porque é ali, Senhor, que o Senhor confirma ao nosso coração as Tuas promessas. Ó Deus, salve, Senhor, aqueles que estão longe e distantes do Senhor. Que possamos, ó Deus, ser essas tochas acesas que levem a Tua palavra, Senhor. Esta é a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.